Você já parou para pensar que o nosso dinheiro hoje ele é basicamente uma dívida? Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o nosso dinheiro e como ele veio evoluindo ao longo dos tempos. Ele nem sempre foi uma dívida, como a gente vai ver que ele basicamente é hoje. Já foi uma moeda de ouro, por exemplo, que quando essa moeda que continha uma determinada quantidade de ouro estava em suas mãos, ela era basicamente da sua propriedade. Então aquele dinheiro era seu, ele não era uma dívida, não era uma obrigação que alguém tinha de te entregar algo. Um eu te devo, né, como o pessoal usa normalmente para descrever o dinheiro de hoje. Mas para a gente entender um pouco melhor como que o dinheiro veio se transformando de um dinheiro que antes era um dinheiro mercadoria, um dinheiro commodity, ouro, prata, por exemplo, e virou o que nós temos hoje. Então, para a gente entender melhor isso, vamos dar uma olhadinha nos seguintes slides aqui, que fica um pouco mais didático de explicar. Primeiro, a gente tem que entender que a maioria do dinheiro em circulação hoje está depositado em banco, porque é muito mais fácil um banco custodiar esse dinheiro, ficar lá guardado, armazenado de forma, em tese, segura contra roubo, por exemplo, é mais fácil de você transportar. Eu posso fazer transferências em tempo real, de forma online, né, de forma digital, eletrônica, então que é muito mais rápido, mais eficiente. Eu não tenho que ficar portando determinadas quantidades de dinheiro, tendo risco de ser assaltado ou guardando muito dinheiro na minha casa, que seria um risco bem grande, né? Então, as pessoas começaram a depositar o seu dinheiro em banco. Então, ali no exemplo, a pessoa A abre uma conta corrente ali nesse banco A. A pessoa B também faz isso, a pessoa C, a pessoa D. Só que o seu dinheiro, ele não fica depositado lá num cofrinho como se fosse seu. O dinheiro ele tem a característica de fungibilidade. Então, por exemplo, uma nota de R$ 100 é a mesma coisa que duas notas de 50. Uma nota de 50 é a mesma coisa que duas notas de 20 e uma de 10. Então, com essa característica da fungibilidade do dinheiro, você pode colocar o dinheiro num bolo só e, eu estou devendo tanto para a pessoa A que ela depositou isso, estou devendo tanto para a pessoa B que depositou isso, C e assim por diante. Você não precisa compartimentar cada dinheiro de cada pessoa num cofrinho. Não, você pode colocar tudo em um bolo geral e ver quanto que você, como o banco, né, está devendo para cada pessoa. Então é isso que os bancos fazem. Só que os bancos eles vão além. Então, além deles misturarem esses valores e não deixarem tudo segregado certinho, eles misturam esse valor e eles fazem o quê? Eles conseguem estimar mais ou menos o fluxo de caixa, mais ou menos quanto que o pessoal movimenta ou solicita de saque a cada período, e ao invés do banco ele deixar tudo parado, entre aspas, onde o dinheiro não estaria rendendo, digamos assim, o que o banco vai fazer? Ele empresta mais dinheiro do que ele realmente possui. Então, se por exemplo, o valor total da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, de todos os depositantes, de todos os correntistas desse banco, somasse R$ 1 milhão ali, que a gente colocou mais para o lado direito da imagem. Isso significa que o banco possui um valor total depositado, ou seja, o dinheiro depositado somado de todas as pessoas. Então o banco ele tem uma obrigação no total de 1 milhão. Por que uma obrigação na ótica do banco? Porque ele tem a obrigação de honrar os saques caso essas pessoas solicitem o respectivo valor depositado. Então, o banco ele possui um valor total depositado, ou seja, de obrigações nesse sentido, de 1 milhão. Então, esses depósitos são um dos passivos, não são o único, mas é um dos passivos que o banco possui. Por que é um passivo? É uma dívida, digamos assim, que o banco tem perante os depositantes, perante os correntistas. Então, se os correntistas sacarem esse dinheiro, isso significa que o banco ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar para estar pagando os correntistas. Por isso, é considerado um passivo do banco. Então, esse dinheiro dos correntistas ele é um passivo, é como se fosse uma dívida. O banco tem uma dívida de estar te pagando caso solicite o saque, ou o resgate, ou uma movimentação desse valor. Só que o valor que o banco realmente guarda desses depósitos é, no Brasil, cerca de 20% desse valor que é exigido pelo governo, os depósitos compulsórios. Aqui a gente não vai se atentar tanto à tecnicalidade, tanto que depende do tipo de depósito, se é poupança, se é depósito à vista, a prazo, enfim. Vamos pegar aqui um exemplo de 20%. Então, desses 1 milhão, o banco A aqui ele é obrigado pelo governo a deixar pelo menos 20% disso. 20% de 1 milhão, nesse exemplo hipotético, daria 200 mil. Então, 200 mil reais, o banco A tem que deixar parado na sua conta de reserva bancária. Reserva bancária, a reserva que o banco tem, que ele tem que ter no mínimo de liquidez. Então, desses 1 milhão, ele tem que guardar só 200 mil. O que ele vai fazer com os outros 800 mil? O restante, esse banco ele vai estar emprestando para outras pessoas. Para quê? Para no futuro receber esse dinheiro de volta, mais os juros. Então, do total de dinheiro que as pessoas depositaram nesse banco do exemplo, ele tem 1 milhão de obrigação.
Mas ele sabe que não vai vir todo mundo sacar esse 1 milhão de reais ao mesmo tempo. O que ele faz? Ele deixa 200 mil como uma reserva ali para os saques que ele consegue estimar mais ou menos que vai ter, e os outros 800 mil ele empresta para outras pessoas, para outras empresas e ganham juros em cima disso. E é claro, essas outras empresas pelas quais ele emprestou aqueles 800 mil, quando elas pegam esse dinheiro emprestado, elas recebem em algum banco, e esse próximo banco vai fazer a mesma coisa com esses 800 mil, vai guardar 20% e o resto vai emprestar, e assim por diante. Isso é o que a gente chama de efeito multiplicador do crédito, que o crédito ele vai se multiplicando quando os bancos emprestam mais dinheiro do que eles realmente possuem. Então, com isso, cria dinheiro em circulação na economia, pode gerar inflação, vários outros problemas, e por isso o governo tenta regular essa questão. Mas voltando aqui, por exemplo, então dos 1 milhão, que é o passivo do banco, é o dinheiro total das pessoas que depositaram, ele pega e guarda só 200 mil, que é o valor que ele estima mais ou menos que vai ter de saques e movimentações. O resto ele não vai querer deixar parado à toa, ele pega esses 800 mil e sai emprestando na economia. Você pode estar duvidando que isso acontece, mas nós temos exemplos empíricos disso. Então, o que aconteceria se todo mundo realmente superasse as expectativas do banco? O banco mensurou ali que tinha que deixar de reserva 200 mil reais de segurança para os saques e movimentações rotineiras. Porém, se acontecer o que a gente chama de corrida aos bancos, que seria a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D, todas pedirem o saque integral dos valores das contas correntes delas, ou seja, aquele 1 milhão de obrigações do banco, o banco não teria 1 milhão de reais para pagar essas pessoas. Ele teria apenas 200 mil. Os outros 800 estariam em empréstimos que não teriam liquidez para ser resgatados imediatamente. Então, se todo mundo pedir dinheiro, o saque das suas contas correntes ao mesmo tempo, ou em momentos muito similares, os bancos não teriam dinheiro para estar pagando. E isso é um fato, não é o banco A, o banco B, não. É todo o sistema bancário que trabalha dessa forma alavancada, emprestando mais dinheiro do que possui. Então, aqui um exemplo que aconteceu na Grécia em 2015. Com corrida aos bancos na Grécia, o governo confirma feriado bancário, justamente para evitar que as pessoas sacassem tanto dinheiro assim a ponto dos bancos ficarem sem reservas de liquidez, sem as suas reservas bancárias. Então, tem limites nos valores de saque, tem feriado bancário, tudo isso já aconteceu na história. Mas como a gente falou, então desses 1 milhão que o banco tem de obrigação de passivos, ele vai ter o quê? Somente 20% disso, 200 mil em ativos, nas suas reservas bancárias, também conhecidas como contas de reservas bancárias. E onde essas contas de reservas bancárias ficam depositadas? É aí que entra a figura do Banco Central. O que é o Banco Central? Ele é o banco dos bancos. Ele é o banco que centraliza as contas de reservas bancárias de cada banco. Então, voltando ali mais para o lado esquerdo da imagem. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C depositam no banco A um valor total de 1 milhão, somando todos os depósitos. O banco A ele guarda apenas 20% disso, ou seja, 200 mil, que é um ativo na ótica do banco. Esse dinheiro ele possui. Então, é o valor que ele guardou na sua conta de reserva bancária, que são esses 200 mil. Esses 200 mil do banco A, do banco B, que é um outro banco do exemplo, o banco C, que é um terceiro banco desse exemplo hipotético, todos eles têm as suas reservas bancárias. É claro que não seria exatamente 200 mil cada um, tá, pessoal? Isso aqui é só para ficar mais didático. Mas as contas de reservas bancárias, tanto do banco A, quanto do banco B, quanto do banco C, elas ficam depositadas junto ao Banco Central. Por isso que ele se chama Banco Central. Ele centraliza essas contas de reservas bancárias dos bancos comuns. E na ótica do Banco Central, essas contas de reservas bancárias dos bancos comuns entram como um passivo, bem como um meio circulante. Então, papel moeda, por exemplo, o dinheiro em espécie, que a gente conhece também. Então, o nosso dinheiro que é emitido pelo Banco Central, ele é um passivo do Banco Central, que entra como um ativo do banco na sua reserva bancária, mas é um passivo do banco, porque ele deve, entre aspas, para os correntistas. Ele tem a obrigação de, se os correntistas quiserem sacar, ele pagar. Então, o nosso dinheiro hoje, ele é um passivo emitido pelo Banco Central. E é um passivo sui generis, ele não é resgatável em nada. Então, você não tem como ir no Banco Central trocar o seu dinheiro por alguma coisa. Ele não tem lastro em commodity metálica, por exemplo. Então, ele é um dinheiro que a gente chama de fiduciário, que vem, né, muitas pessoas falam que é por acreditar na solidez do governo e tal, mas na verdade é pelas leis de curso forçado, né, que obrigam no território nacional a se utilizar aquela moeda para determinados tipos de contrato. Mas você pode acreditar também que é pela solidez do sistema financeiro, dos bancos centrais, na confiança de atingir as metas de inflação, de tentar fazer uma manutenção do poder de compra. Mas na prática é mais pelo fato das leis de curso forçado que obrigam aquela moeda a ser usada em determinada nacionalidade. Mas enfim, então nosso dinheiro é basicamente um passivo emitido pelo Banco Central
e é um eu te devo, né? Como o pessoal gosta de brincar. O banco está te devendo e o Banco Central está devendo para o banco e assim por diante. Então, nosso dinheiro é basicamente uma dívida hoje. Aqui, se você quiser não acreditar nisso, a gente traz um balanço do Banco Central, que consta ali um meio circulante como um dos seus passivos, e também do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, liabilities. Então, os passivos ali, você consegue perceber também a presença do nosso dinheiro. Então, até mesmo na própria nota de dólar, Federal Reserve Note. Então, note seria como se fosse uma nota, né? Um título de dívida. Então, this note is legal tender, ou seja, tem o curso legal para todos os débitos públicos e privados. Então, a própria nota do dólar admite que ela é um note, é um título de dívida, basicamente, que ele não é restituível em nada, então não tem um lastro em específico. Então, é por isso que a gente gosta de falar que o nosso dinheiro hoje, ele é basicamente uma dívida. Não foi sempre assim ao longo da história. Em vários momentos foi uma moeda lastreada em commodity ou uma moeda metálica em si, com a presença de algumas gramas de algum material precioso, como ouro, por exemplo. Então, pessoal, isso é só um vídeo que é mais uma curiosidade. Se vocês gostaram, deixem um like aí no canal, se inscrevam e também eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos. Nós temos os cursos mais variados possíveis, os links estarão na descrição aí do vídeo. Nós temos o curso Start para quem está começando no mundo de investimentos, quer entender um pouquinho mais sobre economia, o curso de BVI, de Bolsa de Valores para iniciantes, quem quer começar a investir na Bolsa, e o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. O link para os cursos estará na descrição. Convido vocês a comentarem se esse vídeo foi interessante, ativarem o sininho de notificações para receberem os próximos vídeos. E pelo vídeo de hoje é isso, agradeço a atenção de todos.